em Cena. Esportes em Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez apresentar o nosso Esportes em Cena. Falamos todos os esportes, todas as modalidades, tudo que diz respeito a esporte, medicina esportiva, direito esportivo e os atletas também que fazem esporte e paradesporto em Goiás. Afinal, somos todos esportes e paradesporto, somos todos esportes em cena. Hoje, tendo um prazer muito grande mesmo, mais uma vez, um prazer muito grande, de receber pessoas que são importantes para um esporte que é pouco prestigiado aqui no estado de Goiás e que traz grandes resultados, sempre traz grandes resultados, que é a sinuca, o snooker, não sei o nome deles, os convidados nossos aqui que vão falar. E nós estamos tendo o prazer de receber o jornalista amigo João Nascimento, taquista de primeira qualidade, e eu vou dizer que é um cara que começou há pouco tempo, é um cara que vem desenvolvendo a sinuca de uma maneira, o snooker, de uma maneira extraordinária, em 2 anos aproximadamente que ele pratica essa sinuca, o nosso engenheiro taquista, Anderson Rocha. Um prazer recebê-los aqui. Eu começo por quem? Pelo João ou pelo Anderson? Pode começar pelo João, que me fez o convite. O João eu fez... aceitei com muito prazer. É lógico. João, prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, nossos esportes em cena. Você sempre traz coisa boa para nós, né, João? Boa tarde, Bercó. Boa tarde, telespectadores da PUC TV. É realmente um privilégio, né? Estar com um grande desportista igual você. E a gente sempre procura trazer algumas coisas, né? E agora nós estamos realmente empolgados com a sinuca, né? Estamos vivendo uma fase de ascensão aqui no estado de Goiás. E o pessoal está respeitando muito esse jovem taquista, que é um engenheiro de estruturas, que é o Anderson Rocha, que tem uma empresa, e que há apenas 2 anos que ele pratica essa modalidade esportiva e já revolucionou, já conseguiu levar os melhores taquistas nacionais lá no Clube Jaó, como o próprio Cobrinha já foi, o Pernambuquinho, né? Uma turma imensa, ele vai falar. Então, nós estamos em ascensão e nós vamos apoiar o Anderson agora na reativação da Federação de Sinuca e Bilhar do Estado de Goiás. Importantíssimo. A existência de uma federação, você sabe tão bem quanto eu, ou talvez até melhor ainda, a importância que uma federação tem para o crescimento da modalidade no Estado e para a confederação também, uma federação do Estado que represente os atletas. Isso é muito importante. Exatamente. Anderson Rocha, muito prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso Esportes em Cena, o jovem engenheiro, jovem taquista e como é que eu chamo? Prodígio, menino prodígio. Prodígio mesmo, né? Tá tentando. Pelo amor de Deus. Vontade para crescer eu tenho demais. Tá crescendo, né? Com certeza. Muito bom recebê-lo aqui, viu, Anderson? Eu que agradeço, a satisfação grande. Primeiramente, agradeço ao convite do Joãozinho e agradeço a você, Bercó, por receber e dar a oportunidade para dar visibilidade para a sinuca, que é um esporte que eu amo e que está muito carente de investimentos e de visibilidade. E exatamente um dos principais motivadores que eu queria treinar, porque eu vi os torneios da Confederação Brasileira, boa tarde a todos, a Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, e eu achava muito organizado, e federação é um sinônimo de organização, de que porque a sinuca é um esporte, que hoje em dia ainda a grande maioria dos salões tem que proibido para menores de 18 anos. Só que o que é proibido para menores de 18 anos, para crianças e adolescentes, é aposta, porque sinuca é um esporte. É um esporte que exige muita dedicação, muito empenho, investimento. E preparo físico. E preparo físico. Que não é fácil ficar em pé. São muitas horas em pé, exige-se uma memória muscular, um treino. Então, é um esporte e muito difícil. Muito difícil. Tecnicamente falando, só perde para o golfe, se eu não me engano. É um dos esportes de bolinha mais difíceis que existe, que é a sinuca. De precisão, de tudo mais. É espetacular. Eu vejo muito ali no Clube Jaó, né, vocês praticando ali a sinuca, vocês jogando. Encontro muitas vezes ali o meu amigo aqui, eu chamo o João de mestre, porque quando ele escreve alguma coisa o site nosso ali, né, João? Ele valoriza, ele puxa tanto para o lado
promissor lá do crescimento do esporte, dos esportes como um todo. E, naturalmente, a gente está sempre pedindo para fazer alguma coisinha, alguma outra e tal. Ele falou, olha, mas a sinuca vai ter o torneio agora. Aí manda a sinuca, é uma maravilha. Dá uma visibilidade, você precisa ver o tanto. Tanto de gente que gosta de sinuca. Anderson, você começou a jogar sinuca há 2 anos. Mas por que motivo? A gente chama de sinuca ou chama de snooker? Como é que vamos chamar aqui em Goiânia? O snooker, porque a gente faz, hoje, a regra oficial da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca é o snooker Six Red. Six Red é... Porque são 6 vermelhas. 6 bolas vermelhas. Que é a regra inglesa. Só que a regra inglesa, oficialmente fazendo, que é inglesa porque sinuca teve como origem a Inglaterra. Começou na Inglaterra. Exatamente. Lá se joga com 15 vermelhas. Só que a mesa inglesa, ou seja, a mesa oficial inglesa, é quase 1 metro maior do que a nossa mesa grande. Mais comprida? Mais comprida. E mais larga também? Mais larga também, Mais que é larga proporção. Também? Nossa mesa tem 2,84 por 1,42 de campo de jogo, porque é sempre para formar um retângulo perfeito, para bater certo. A mesa inglesa são 12 pés, a nossa são 10 pés. Então é quase 1 metro maior do que a nossa maior. E lá se joga com 15 vermelhas. Aí uma adaptação para a nossa mesa, que é um pouco menor, se joga com 6 vermelhas, que é o Six Red, e tem algumas particularidades, mas a regra é inglesa. Então, por esse motivo, se chama de snooker. Mas a gente chama de sinuca, geralmente, quando é a regra brasileira, que se joga com uma vermelha só, que são as 7 bolas. Né, e a branquinha matando as outras, né? Exatamente. Antigamente, né, João, a gente que é mais antigo, você é bem mais jovem, né, João? Bem mais jovem, são só 38 anos já, rapaz. Bem mais jovem. E a gente, quando fugia de casa, quando era menino principalmente, tinha aquela sinuquinha pequenininha, né? Isso. Aquela mesinha pequena. E ia jogar sinuca, eu lembro bem da minha avó falar isso. Aquele vagabundo deve estar lá no bairro do Chico jogando sinuca. O vagabundo, sabe quem que era? Era os velhos, não eram os meninos, não. Aí mandava os meninos ir lá chamar os vagabundos, porque estavam jogando sinuca. O vagabundo está jogando sinuca. Sem entrar em detalhe de quem era. Né? Exatamente. Quem que é o quê? Quem que é o quê, né? Aí íamos nós lá chamar. Como é que chama, rapaz? Todo mundo ali está concentrado no que está fazendo. Como é que chama? Ele ficava só sapeando, como diz o outro. E na minha adolescência eu dei muito trabalho mesmo para minha família, que eu vivia no Taco de Ouro e no Palácio dos Bilhares, lá na Avenida 24 de Outubro, lá em cima, era do Barrinha, nessa época. Depois o Barrinha mudou para outros lugares, hoje está no setor Coimbra. E tinha também o Príncipe dos Bilhares, que eu jogava lá na Avenida Anhanguera com a 24 de Outubro ali, ó, em frente àquele mercadinho antigo, sei. Jogava lá e tal. Então, uma vez eu passei no Palácio dos Bilhares, fiquei a noite inteira, saí, eu era revisor do 5 de março, não fui trabalhar, não fui buscar minhas irmãs, também? Jogando sinuca, só para ter uma ideia, o tanto que eu era viciado em sinuca, né? Vamos falar sobre o vício e o amor pela sinuca. Só fazer o breakzinho, essa musiquinha é bonitinha, Anderson? A musiquinha nossa aí. Ela é só para mandar parar, né? Vamos parar agora aqui um instantinho com o nosso break e nós vamos voltar falando de sinuca. Passou rápido, hein? Passou rápido. 8 minutos foi bom. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos os esportes para desporto, somos todos esportes em cena. Hoje tendo o prazer de falar com os nossos taquistas, o João Nascimento e o Anderson Rocha. Nós estamos falando sobre federação, nós chegamos a tanta coisa que a gente fala em tão pouco tempo, né? Vamos começar. A necessidade de uma federação. Nós sabemos que existe necessidade da federação. Como é que está esse planejamento de vocês sobre a reativação da Federação Goiana de Bilhar, de sinuca, de tudo? Tudo que diz respeito ao esporte, né? Sim. Quando eu comecei a treinar, que o que me motivou a treinar, queria um local adequado. Começou por aí. E aí, minha esposa fazia academia já lá no Clube Jaó, e aí ela me falou, tem um salão de sinuca lá. Opa, fui lá para ver, salão gigante, 10 mesas de sinuca. Bonito. Falei, apaixonei naquilo lá. Aí eu falei assim, agora eu quero começar a treinar. E aí fui treinando, fui conhecendo e
conhecendo o pessoal, conhecendo a sinuca de Goiás. E aí fui vendo, eu quero... E aí, antes de começar a treinar, eu já assisti os torneios da confederação, e muito organizados. Aí eu falei, ótimo, então já que eu vou treinar, quero começar a sério, vou me filiar à federação. Aí pesquisei lá, www.fg, Cadê? FGBS, Federação Goiana de Bilhar e Sinuca. Cadê a federação? Cadê? Em 2021, o Nélio, que foi o presidente da federação, ela tinha como sede lá em Anápolis, por falta de apoio, é difícil de administrar. Muito difícil. Fui presidente da federação há 10 anos. O João Nascimento foi umas 2 ou 3. Eu fui também assessor de comunicação da Federação de Bilhar e Sinuca do Estado de Goiás. No auge dela, com o Flávio Cunha, nós realizávamos o torneio com a arquibancada maravilhosa, na pousada do Rio Quente. Nós levava todos os grandes taquistas de lá. Tivemos lá a abertura com o Paulinho da Viola e o Fagner. E o Flávio chegou a conseguir carro de presente para o campeão lá. A época de ouro. Pois é, e está desativado. Não pode. Exatamente. Não pode. Mas quem que seria o presidente? Vocês têm alguém que se dispõe a ser presidente e reativar a federação? Dá a ela o destaque, né, João? Não o mesmo destaque de cara, lógico. De cara ninguém consegue, mas com o tempo... Porque... Hoje nós já temos uma unanimidade em torno do nome do Anderson Rocha, exatamente para essa disposição que ele tem, essa batalha que ele vem travando. O Anderson poderá ser unanimidade ou já é unanimidade? Não, já é unanimidade. Já praticamente. Tem algumas más línguas, né? Mas... Porque hoje, o pessoal do Six Red, ele é unanimidade. Porque hoje a sinuca de Goiás está totalmente desunida. Porque a sinuca da nossa região divide-se em Goiás e DF. Goiás precisa do DF e o DF precisa do Goiás, um fortalece o outro. São concorrentes, mas não fortalece o outro. Não são concorrentes. Tanto que quando se tem os torneios do DF, o Goiás vai, o pessoal do Goiás vai. Porque senão não dá muita gente. E o do DF também. Inclusive, na semana que, sem ser nesse final de semana, no outro, vai ter o 4º torneio interestadual, lá do Clube Jaó, e onde vem os melhores de Minas, vai ser no Jaó? Os melhores do DF, exatamente, Clube Jaó. Quero ver esse torneio aí. Clube Jaó. Vamos fazer uma matériazinha, né, João? É bom, esse merece uma matéria. Com certeza. Amanhã eu vou participar de um torneio no Altas Horas lá, do amigo Rogério Rios, que também foi presidente da federação. Olha só. Depois do Flávio Cunha. Isso. Então vou participar, mas lá é só a turma daqui de Goiás mesmo, mas é um torneizinho bom, vai ser bom. O melhor do torneio de sinuca, o torneio geral, de qualquer modalidade esportiva, é o durante ou depois, que é o depois da sequência que não tem fim, né? É aquela resenha, bate-papo e às vezes uma carninha, uma cervejinha, não importa. Mas a conversa é muito agradável, né? Com certeza. A convivência é agradável, né? Com certeza. E para qualquer atleta da sinuca, gosta do quê? Da competição. Isso. Porque o torneio, a hora que aquela entra dentro, adrenalina. a hora que entra ali dentro, você esquece. Pode pôr a mãe do outro lado, né? Exatamente, não tem conversa. Lógico, o certo seria o quê? Silêncio total, porque desconcentra. Mas o ambiente de competição, a gente gosta dessa adrenalina. E locais para se ter torneio, voltando, antes de ter a federação, aí, que o Joãozinho falou do Altas Horas, quando eu comecei a treinar, aí passados alguns meses, o primeiro torneio de Six Red que eu participei foi no Altas Horas. E aí eu falei, gente, eu olhava assim, Altas Horas tem 4 meses, tem aquele espaço, não tem climatização, era muito quente. Aí eu olhava o Clube Jaó, falei, caramba, aqui tem 10 meses. E as mesas estavam literalmente apodrecendo. Não tinha capa, que já teve, são 10 meses. Não é em qualquer lugar, no Brasil que se tem 10 meses. Porque o Salão do Jaó e ali já começou o clube, né, Joãozinho? Exatamente. Na década de 60 começou o clube com as 10 com aquele salão maravilhoso. Para ter grandes torneios. Aí trocamos as mesas, mas já estão bem usadas. Agora hoje nós temos pano até de escrachando lá na mesa que o Anderson colocou lá para nós. Ó. Tanto que as mesas do Jaó, elas são da Bronzic. Estrachan. O pano, é um pano importado. Estrachan. É que corre mais a bola, tá? Ele é o pano oficial. Antigamente era feltro. É feltro. Antigamente o pano oficial era da Thaís, que era o Thaís 106. Tanto que as mesas do Jaó, elas são todas da Bronzic. São 10 mesas da Bronzic.
E as mesas da Brunswick eram as mesas oficiais ali nos anos 2000. Eram as melhores mesas que existiam no Brasil. Hoje, as melhores mesas são da Jocari. São as mesas oficiais. Então, ou seja, o Salão do Jaó foi concebido para ter os melhores torneios nacionais. Só que muda-se a administração, hoje o salão foi deixado de lado. E aí, quando eu comecei a treinar lá, falei, caramba, tem potencial demais aqui, isso aqui está se perdendo, as mesas estavam apodrecendo. Aí, em conversa com os coordenadores, com o coordenador, o Júlio, que agradeço muito pela liberdade que ele me deu, e aí conheci todo mundo de Goiás, conheci todo mundo do DF, eu falei, gente, bora juntar aqui, conversei com alguns apoiadores, bora ressuscitar esse salão aqui. E aí fizemos o primeiro torneio, o segundo e o terceiro, e com a grana dos torneios e alguns apoiadores, e aí conseguimos reformar ali 4 mesas. Das 4 mesas, aí sim, deixamos elas oficiais. E ali, eu falei, opa, se tem 4 mesas e ainda sobram, são 10 mesas, eu falei, por que a gente não tenta... Juntei, conversei com o João Tarcísio, conversei com o pessoal. O João Nascimento concordou com você? Sim, o João Nascimento sempre foi um dos maiores apoiadores. O João Nascimento é o seguinte, antes de começar já concorda. Ele quer ver o crescimento do esporte, né, João? De qualquer modalidade. Né? O João Nascimento, ele concorda com tudo que seja positivo. São 7-2 ou 7-1? 7-1. 7-1 e todos os torneios. Ele tá lá firme, apoiando e treinando, ele tá lá treinando. Firme. Um dos primeiros que paga a inscrição. Primeiro que paga a inscrição, então mas sempre foi um apoiador. Sabe por que ele tá até hoje olhando tudo? Porque ele não parou. Se ele parar, ele vai achar tudo difícil. Né, ele dá preguiça, né, tem que ir lá de novo. Não vou de novo, eu vou porque eu gosto. Exatamente. Eu vou porque faz parte da minha vida. Né? É divertido. Porque antes da competição, lógico, é legal, mas é divertido. Só que para ficar mais divertido ainda, a gente treina para matar as bolas certinhas, né? Mas no primeiro torneio que o Anderson fez lá, não teve um sócio lá que alugou um quiosque só para receber os convidados, ofereceu almoço. Gilberto, né? Churrasco. Gilberto, né? Te agradeço. É Gilberto, né? Gilberto Caetano, sócio de mais de 40 anos de sócio lá. Ele foi um dos apoiadores. Uma maravilha. Recebeu as pessoas. É que nós estávamos acabando de falar aqui, né? Sobre o sempre apoio. tem. Porque vem gente de Minas Gerais, gente de São Paulo, vem gente de Brasil. É bom demais. O relacionamento que você faz, internacional, nacional, regional, não importa. Com certeza. Você conhece gente de tudo quanto é tipo. É a base desse esporte. É o respeito. A base da sinuca é o respeito. E familiar. Confraternização. Familiar. Nós vamos falar depois que antigamente sinuca, skate, surf e tal. Quero comentar disso. Era tudo esporte de vagabundo. Exatamente. Vamos parar aqui, nós temos que ver as fotos também, hein? Perfeito. Tem umas fotos bonitas, hein? Vamos fazer um breakzinho aqui, rapidamente, esse papo para mais de metro, como diz o outro, né? Logo estaremos de volta com o nosso Esportes em Cena, com o Anderson Rocha e João Nascimento. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e para desporto somos todos esportes em cena. E hoje, mais do que nunca, somos taquistas, que já foi considerado, junto com o skate, junto com o surf, que são todos os esportes olímpicos. Futebol de salão também, nós éramos tudo do vagabundo, porque jogava futebol em qualquer lugar, né? Exatamente. E sinuca, a gente jogava sinuca com bolinha de gude. Jogava. Com bolinha de gude, a gente jogava sinuca, skate. Eu tive a mesinha. Fazia as pistas, nós mesmos, nossos meninos faziam as pistas. Exatamente. Né? E assim por diante. O surf, quando você chegava na praia, falava, aquele moleque ali, maconheiro, é isso, é aquilo, né? Tá mexendo com surf. Vai ver o que é o surf. O que é o skate hoje? O que é o skate? Com certeza. Né? O que foi a sinuca, o que foi o bilhar aqui no Brasil, que está precisando voltar a ser. Né? Graças ao grande percussor esportivo que nós tivemos na crônica esportiva, que para mim, viu, João, você vai desculpar, mas foi o maior de todos, o Luciano do Vale. Luciano do Vale. Todas as modalidades esportivas cresceram por intermédio dele. Foi uma contribuição na área do esporte, indiscutível é o melhor. Fantástico. Com certeza. O que você ia falando aqui sobre... Skate. Sobre os vagabundos, né? Você ficou Exatamente. doido para participar? Fala pra gente. Eu comecei, antes de eu treinar a sinuca, eu andei de skate desde de 2001 até 2020, foram 22 anos, até 2023, foram 22 anos andando de skate. E lá no começo dos anos 2000, só de andar, eu já era considerado vagabundo. Vagabundo. Estudava, só andava de lazer, fazia minhas atividades e andava, era esporte de vagabundo. Deixa eu te falar um negócio aqui, você é engenheiro.
Sim. Eu tenho um filho que também é engenheiro. Sabe como é que ele ia para o serviço dele? De skate. De skate. É o meio de transporte. De skate. É. Ele botava o skate, plá, jogava no chão, aquela mania, né, de pisar e jogar no chão, jogava, subia no skate, falou, pai, ô meu filho, entra aqui, vamos. Não, vamos ver quem chega primeiro. Vou chegar lá meia hora antes de você. Chegar meia hora é exagero. Vai chegar uns 15, 20 minutos antes. Sim, porque não tem é o meio de trânsito. transporte, exatamente. É, isso aí. Corta. Então, no começo dos anos 2000, era extremamente marginalizado. E hoje, 20 e poucos anos depois, é um esporte olímpico. É. Que com medalhas. Com medalhas. Com medalhas. E passando na TV aberta. É. Que dia. Então, a sinuca, o que o sinucão era antes, no começo dos anos 2000, era... Você trajava de roupa de gala, torneios, que ganhava... De gravata borboleta, de gravata borboleta. De gravata borboleta, de smoking e tudo. Tinham torneios oficiais com premiação que dava carro para o campeão e para o vice. Exatamente. Todo mês. Todo mês, Pousada do Rio Quente, Goiás já foi um dos locais mais aquecidos e mais valorizados da sinuca. E os taquistas aqui de Goiás é uma expressão internacional, né? Com certeza. E hoje, antigamente a sinuquinha não tinha visibilidade que tem hoje. A sinuquinha era de lazer, de brincadeira. A sinuca que era o mesão, a gente chama de sinucão, que é o que tinha visibilidade. Só que isso virou, porque o Luciano do Vale, né, a Bandeirantes, né, deu uma visibilidade, mostrou para a sinuca que era um esporte fantástico. Que tinha muito horário nobre para sinuca. Horário nobre para sinuca. Domingo à tarde ele apresentava sinuca. Brincadeira? Com certeza. Só que hoje a gente perdeu isso para a sinuquinha. Ou seja, a sinuca hoje está tentando sair... Hoje a sinuca é um esporte amador. Hoje, você conta-se... No mesão, não existe um que... esse vive de sinuca. Não. Na sinuquinha, ainda tem os que vivem de sinuca. Baianinho de Mauá, a gente tem aqui, ali em Pernambuquinho. Então, na sinuquinha, olha para você ver como é que foi a virada de chave. Pode-se considerar um profissional. Mas, a grosso modo, a sinuca é um esporte amador. Só que estão tentando, então a Federação Brasileira de Bilhar e Sinuca, CBBS, está tentando mudar essa chave. Por isso que a gente juntei todos de Goiás, do DF, para dar força e criar e ressuscitar, utilizando como Clube Jaó como sede, a Federação Goiana de Sinuca. E o Clube Jaó, ele aceita ser sede da sinuca? Então, que você acha? Nós vamos falar com o Berocan, né? Não falou ainda não, Nós falamos com o Júlio disse que ia falar com o Berocan. Não falou, então eu vou falar com o Berocan agora para ver se o Berocan abre essas portas para nós. Está dependendo só da sede para a gente botar para frente. Talvez a gente fale também com alguém do governo Caiado aí, alguém do esporte, naquela época nós tínhamos a sede no Estádio Olímpico, no antigo Estádio Olímpico, né? Isso. Aí, quem sabe, no centro de esporte não tem. Então, as federações hoje elas estão muito bem equipadas. As sedes das federações hoje são a garupa de uma moto, ou o porta-mala de um carro. Não é isso? Ou beleza. Tá beleza. Do jeito que era antes ali no Aquela Estádio época Olímpico, nossa lá, tudo lá, né? embaixo, Basquete, né? Futsal, né? Todas. Hoje não tem mais nenhuma. Tá tudo a garupa de moto, porta-mala de carro, a chapa do fogão da cozinha, atrás. na pastinha. E o porquê que... não, vamos fazer uma federação para ter uma... Porque a sinuca de Goiás, ela tá... A Deus dará. Simplesmente a gente junta para fazer uns torneizinhos ali. Vamos melhorar. Com a federação... Pode falar. Pode falar você. Com a federação, a gente consegue... montou a federação, mas para montar a federação precisa de uma sede, que é um CNPJ, é um endereço. A federação já existe. Não existe federação. Não, isso vai acabar com aquela e vai fazer outro 2021, ela foi encerrada. Ela foi encerrada, não chegou existe a ser encerrada. federação. Exatamente, não existe federação. Então nós vamos fazer outro CNPJ. Muito mais fácil do que eu imaginava. Com a criação da federação, é possível entrar e utilizar os benefícios da lei de incentivo ao esporte e com... Hoje não tem carência mais. Exatamente. O CNPJ, imediatamente você consegue alguma coisa. Exatamente. Tá aí, a lei está aí aprovada, a lei de incentivo ao esporte. Aí esses benefícios consegue-se comprar mesas novas e consegue-se investir para a sinuca, ter espaço para ter aula, para ter gente. Você sabe de onde que é esse dinheiro?
da lei de incentivo ao esporte, etc, do asfalto, de tudo. Sabe de onde vem esse dinheiro? Da gente. Do seu bolso, do bolso dele, do meu, Da gente mesmo que paga. Dinheiro do povo que volta É pro nosso, povo. exatamente. Verdade. E a lei de incentivo ao esporte não tira dinheiro de mais nenhum local. Por quê? Escolhe-se uma empresa, uma grande empresa, e essa grande empresa fala assim, ó, eu vou ceder uma merrequinha ali do Ao meu invés de eu imposto, pagar tanto já pro paga o governo, meu eu pago imposto. tanto. Só que ao invés de ir tudo pro governo, esse pedacinho vai ali para a federação E de você não sinuca. depende do governo. Pode não Nada. ser mais fácil, Isso, mas é mais objetivo, né? com certeza. O dinheiro vai para o destino certo, né? E cria-se grandes torneios, e tem um exemplo de que já se utiliza. Hoje, a nível nacional, nós temos 2 grandes torneios que se utiliza da Lei de Incentivo ao Esporte, que é o torneio de São Luís, que é a Federação do Maranhão, muito forte, já tem isso, tem lá o Super Mateus, que é uma rede de hipermercado gigantesco, consegue-se fazer torneios com premiação de 100 mil, dá 20, dá quase 30 mil reais para o campeão. E lá em Aracaju. Só que Aracaju tem um pouquinho não é tão... Rapaz, vamos trazer esse torneio aqui, um torneio... Primeiro criar a federação Isso. e depois a gente conversa sobre Vamos isso. trazer Com certeza. uma etapa Isso. do brasileiro para cá. É lógico. Como É era antigamente, lógico. a gente disputava E um eu brasileiro conversei. aqui na pousada. Etapas que precisam ser cumpridas. É. E Goiás, bicho, pode ser representante do Centro-Oeste, pode Com ser certeza. junto com Brasília, junto com quem? Por que no Centro-Oeste não tem representantes? E eu, Por quando... que o esporte no Brasil tem que ser centralizado? Exatamente. Tem que descentralizar. Nossa Senhora, eu fico doido para falar, mas não posso. É. Sabe que é muita coisa para Tem que falar. segurar É muita um pouco. coisa, com certeza. Muita coisa. Ô, Anderson, aí, acabou. Eu ia te fazer uma colocação aqui para você e para o João. Mas vamos mudar então. Vocês vão voltar aqui em breve, viu, João? Aí Eu vamos. gostaria muito que vocês voltassem Volta, aqui em breve. ixi, Muito mesmo. prazer. Se Deus quiser, Eu com a acho que tenho federação certeza. já funcionando. Com Com a prazer. federação funcionando, Isso. com a federação sem funcionar, para nós podermos dar um impulso isso aí. E conosco aqui do Esporte em Cena vocês podem contar. Beleza, obrigado. Nós temos, o João faz parte ali da nossa GEAD, Associação Goiana das Entidades Administradoras de Desporto para Desporto, e que poderemos também, com muito prazer, né, de uma certa forma, a gente acaba podendo colaborar. Amém. Nem que seja conversando, né? Aí, claro. Nem que ser, ó, mostrando. Nossa, Isso apoio aí do já Bertol é a é- colaboração, já é um patrocínio gigantesco. Excepcional. Mostrar. Mostrar. É isso aí. Sinuca Goiana, como é que é? Sinuca em Goiás. Como é que é o nome do Sinuca em programa Goiás. nosso aqui? É a sinuca em Goiás. Sinuca em Goiás. Exatamente. A Sinuca em Goiás precisa de você, precisa de mim, precisa deles, principalmente, que são os apoio. taquistas. De apoio de todos. Logo estaremos de volta. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, João Nascimento, mais uma vez por ter trazido o Anderson. Foi um Um cara prazer. Eu bom, que hein? agradeço, prazer. Cara Nós bom. que agradecemos, hein, pela oportunidade. Obrigado. É, eu te agradeço também, porque você trouxe um cara bom aqui, hein? Cara Obrigado. é bom, cara é bom. É um prazer. Cara é Tanto que eu bom. acertei de pronto, vai claro. É um prazer. Eu vi o João mandou. Vamos embora, vamos? Vamos. Tá então. tocando a musiquinha, essa música era bonita demais. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui na PUC TV, no Esportes em Cena. Anderson Rocha, João Nascimento, 2 taquistas de primeira qualidade no estado de Goiás. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado.